Voltamos com Tatiana Bruce. A Itaipu Binacional é uma das maiores hidrelétricas do mundo e atua há mais de 10 anos em projetos de veículos elétricos. Vamos ver. Nós tivemos ações na área de infraestrutura, as últimas ações foram na área de gestão energética. Na verdade, existe uma série de iniciativas que tem que ser coberta. Tem a parte do veículo, né? Tem a parte da infraestrutura e tem a parte do sistema. Então, lá na Itaipu, nós tentamos fazer modelo reduzido de todas essas questões para estudar o impacto e a necessidade de cada uma delas. Nesse segmento de transporte sustentável, eu vejo um grande espaço para o Brasil. Um dos projetos que nós estamos fazendo, que é o ônibus híbrido etanol, é uma solução interessante para uso no transporte público do Brasil e é um espaço onde o Brasil tem como ser competitivo. O que ajudaria muito seria uma política pública mais definida que daria motivação para as indústrias brasileiras, né, investirem mais na introdução dessa tecnologia no Brasil. Qual a importância estratégica do Brasil investir? A gente falou no bloco anterior sobre o veículo híbrido etanol elétrico, mas por que é importante? Assim, o que a gente pode também deixar na cabeça dos nossos gestores, dos nossos políticos, da importância de investir nessa matriz elétrica? Então, o Brasil, como o resto do mundo, está vendo essa necessidade de descarbonizar. Então, como você falou, o mundo todo, as emissões do setor de transporte são por volta de 15%. E no caso do Brasil, o setor de transportes ele tem uma participação não tão grande, mas é interessante porque o setor elétrico não emite muito gases de efeito estufa no Brasil, por causa das hidrelétricas, de todo o histórico que a gente tem de renováveis na geração elétrica. Então, a gente tem no Brasil o setor de transportes, dentro do setor de energia, é o que mais emite gases de efeito estufa. Então, o Brasil precisa ver maneiras de descarbonizar o seu setor de transportes. E o país vem tentando isso por meio dos biocombustíveis. Mas é importante também para o país ter esse desenvolvimento da mobilidade elétrica, porque o mundo todo está fazendo isso e vai chegar uma hora que essa tecnologia vai chegar aqui. Então, uma maneira do Brasil ser competitivo seria justamente juntando essas duas, no caso, algo que seria interessante para o país fazer, com a vantagem comparativa que ele já tem, que seria justamente, como o Celso Novaes falou, da Itaipu, na mobilidade urbana, você utilizar veículos híbridos a etanol, você teria, por exemplo, você descarbonizaria, o efeito seria bem elevado, porque você emite muito, né? É um setor que emite muito. Então, por exemplo, transporte de carga é mais complicado, mas o Brasil, a grande parte do transporte de carga ocorre por meio rodoviário. Uhum. Se a gente conseguir descarbonizar o transporte de carga e o transporte público, além do transporte de passageiros, isso vai ser muito bom para o país, para as emissões do país diminuírem bastante. Esse ainda é um custo muito alto, né? Para você simplesmente mudar o ônibus do ônibus a diesel, como é hoje, para um ônibus elétrico. E por isso também não é simplesmente fazer uma lei obrigando que se faça isso. Como é que a gente faz esse caminho mais viável e mais sustentável? Então, exatamente isso. É uma junção digamos assim, de alguns fatores. Então, dado que o preço da mobilidade elétrica ainda é elevado pela questão das baterias, então, para poder realmente ter uma entrada dessa nova tecnologia, precisa ter algum incentivo de regulação. Precisa ser o caso de que uma prefeitura, um estado, até mesmo o país diga que tantos por cento da sua frota precisa ser elétrica. Por exemplo, é o que o estado da Califórnia faz nos Estados Unidos e é o que a cidade de São Paulo vem buscando. Eles tinham uma meta de um percentual de mobilidade elétrica no transporte público, que era para 2018, mas eles empurraram um pouquinho mais para frente. Então, no início, que o preço ainda não é competitivo, é algo que o governo precisa dar uma mãozinha. Tipo, não precisa ser a frota toda, como é o caso da Califórnia, um percentual de veículos vendidos todo ano precisam ser de emissões zero. E aí a gente tem o elétrico, tem o híbrido, que emite menos e daí por diante. Então, nesse começo é necessário. E aí depois, quando os preços, a paridade os carros elétricos, eles tiverem preços compatíveis com os carros convencionais, aí o mercado vai fazer as coisas acontecerem, que vai ditar o preço e
espera-se que no futuro o consumidor tenha mais informações sobre os carros elétricos. Isso é outra coisa que o governo pode fazer, no caso. Porque ainda existem muitos mitos em relação ao carro elétrico, que a bateria vai ficar sem eletricidade, você vai ficar parado no meio da rua. Então, isso são algumas coisas que, por exemplo, as pessoas precisam, antes de ficar com esse medo de comprar um carro elétrico, analisar realmente quantos quilômetros eu rodo por dia. Você pegar um carro elétrico, mais ou menos, um carro elétrico padrão, que tem uma autonomia de 150, 180 quilômetros, para algumas pessoas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, pode valer a pena de sair da sua casa e trabalhar. Então, é algo que depende muito. As pessoas, quando elas escutam algumas dessas histórias e ficam com medo antes de tentar racionalizar e buscar e pensar que não, isso eu posso ter um carro elétrico. Ele dividiu ali na sonora, na abertura, né, falando que você tem que ter o investimento no veículo, na infraestrutura e no sistema como um todo. Em relação à infraestrutura, a construção desses postos de abastecimento elétricos precisa acontecer, né? Isso, exatamente. Isso vai auxiliar essa questão, principalmente nessa fase de transição, que ainda as pessoas não conhecem muito, e porque hoje em dia você é acostumado a abastecer o seu carro num posto de gasolina. Então, mas no futuro, um futuro talvez não tão distante, as pessoas vão carregar o seu carro durante a noite antes de sair de casa, como eu faço com o meu celular quando eu quero usar meu celular ao longo do dia. Então, os eletropostos, eles vão ficar disponíveis para eventuais emergências, mas na fase de transição, quando as pessoas ainda estão deixando de ter carros a combustão interna para ter carros elétricos, é necessário ter uma rede de postos, de eletropostos, para dar esse suporte para as pessoas não se sentirem tão, digamos assim, não sentir esse medo de ficar sem carro no meio da rua, assim. Pela indústria automobilística também essa é uma oportunidade de modificar e de atender um consumidor muito mais atento e muito mais preocupado com essa questão da emissão dos gases de efeito estufa, né? Exatamente. Hoje em dia, no Brasil está acontecendo aos poucos, mas Europa, Estados Unidos, Ásia, já acontece muito as pessoas estão preocupadas com a sua pegada de carbono. Então, no setor de transporte, elas estão preocupadas. Até aqui no Rio mesmo você vê uma bicicleta com adesivo, eu sou um carro elétrico, não, eu sou um carro a menos na rua. Respeito o meu espaço, porque eu estou aqui significa que tem um carro a menos. Então, as pessoas já estão buscando isso em outros países do mundo, isso já está acontecendo de mais, digamos assim, já tem essa consciência mais do que no Brasil. Isso é uma oportunidade para a indústria automotiva, porque a gente está vendo cada vez mais o aumento do conceito de mobilidade como serviço. Então, as pessoas hoje em dia, isso está se tornando cada vez mais comum, até no Brasil também, as pessoas estão comprando deslocamento, não querem ter um carro por ser um bem que você, digamos assim, que você tem ali que tem liquidez, enfim, não é um bem de investimento. As pessoas estão comprando mobilidade. Eu quero sair da Barra para Niterói. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Seria de carro, seria de táxi, seria de Uber, de bicicleta, ou até se tivesse um barco elétrico, enfim. Então, as pessoas, no futuro, e em alguns países do mundo isso já está ficando comum, as pessoas estão buscando maneiras de se locomover. E de somar nessa eficiência do tempo também a menor pegada, o menor emissão de gases, né? Exatamente. E isso é uma oportunidade para o setor automotivo, porque o conceito de mobilidade como serviço ainda é mobilidade. As pessoas ainda querem sair de A até B. Então, o setor automotivo, ele pode, digamos assim, os carros ainda vão ser demandados para poder terem esses deslocamentos e, além disso, tem digamos assim, a tecnologia que também são novas cadeias de negócios, novas oportunidades de negócio que estão relacionadas com o carro, que eles podem participar e muitos já estão participando. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.